Ora bem, vamos determinar a equação da reta dados dois pontos. Aqui temos o eixo dos y, aqui temos o eixo dos x. E temos aqui a nossa reta que passa por estes dois pontos. E a nossa reta vai ser f de x igual a x mais b ou y igual a ax mais b. Posso escrever também y é igual a ax mais b. O ponto B significa o ponto onde a reta interseta o eixo dos y. Como é que vamos terminar isto? Ok. Temos aqui um chamado ponto A, não é? Que tem de coordenadas x igual a 1 e y igual a 3. E temos aqui o ponto B de coordenadas 1, 2, 3, 4, abscissa, e ordenada 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então como é que eu faço? Primeira coisa, temos de achar o declive da reta. Declive da reta. Ou seja, a inclinação da reta. Como é que eu posso fazer isto? Posso fazer das seguintes formas. Tenho que ter em atenção que é sempre o y sobre o x. Então, temos aqui um y, este será o ponto B, este é o x, este é o y. Abscissa ordenada. Aqui o ponto A, este é o x e este é o y. Então, se eu considerar o YB menos YB menos o YA, é a razão de quê? Do XB menos o XA. Ou seja, o YB é igual a quanto? O YB, ponto B, o Y é 5. Então, traço fração 5. E o YA? O YA é 3. Depois temos o XB. Oh, bem, a abscissa do ponto B é 4. A abscissa do ponto A é 1. Então isto vai dar 5 menos 3, 2. 4 menos 1, 3. Então temos o declive da nossa reta. Ok? É 2 terços. Mas vamos imaginar que eu não queria nada disto. Era, por exemplo, o YA menos o YB. Sempre o Y no numerador. E o XA, temos YA, será o XA menos o XB. Então como é que ficava isto? Ficava nada mais, nada menos do que YA. YA é 3. Ou seja, a ordenada do ponto A, 3. E temos a ordenada do ponto B, que é 5, menos 5. E o XA é 1, que é a abscissa do ponto A, 1, menos a abscissa do ponto B, que é 4. Quanto é que dá 3 menos 5? Dá menos 2.
E 1 menos 4 dá menos 3, ou seja, estamos numa divisão, sinais iguais, vai dar 2 terços. Na mesma, ok? Mas vamos imaginar que eu não queria ir por aqui. Podia fazer o seguinte, escrevia ali, ora bem, do ponto A ao ponto B, eu percorro 3 para o lado positivo, mais 3, ok? E do ponto daqui para o ponto B, forma um triângulo, e eu caminho 2 para cima. Portanto, se é para cima é positivo. Então, se eu escrevesse aqui, da mesma forma, mais 3 no x, mais 2 no y, era y sobre x. Dava claramente 2 terços. Portanto, está sempre certo. Então já posso concluir o seguinte. O que é que eu posso concluir? Posso concluir que já sei que a equação da reta vai ser 2 terços de x mais b. Porque o A representa o declive da reta. Portanto, o declive da reta é representado pela letra A. Ok? Pronto. E já sabemos que a inclinação da reta é 2 terços. Como é que eu vou saber o resto? Vou escolher, por exemplo, o ponto A. Escolhendo o ponto A, o que é que eu vou obter? Se eu escolher o ponto A, substituindo o A, o que é que eu vou ter? Se eu substituir o A, o ponto A é um 3, ou seja, o A é 3. Então, o que é que eu faço? Se o y é igual a 2 terços de x mais b, o meu y vai ser o quê? Este é o y e este é o x. Ok? Então, se eu substituir na equação da minha reta, fica 3 é igual a 2 terços do x, se aqui o y é 3, y é 3, aqui, o x é 1. Como aqui temos 2 terços de x, é o sinal vezes 1, mais v. Ok? Então, fazendo as continhas, ficamos 3 é igual 2 vezes 1, aqui é como se fosse sobre 1, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. Então fica 2 terços mais v. Ora, se 3 é igual a 2 terços mais v, é a mesma coisa que eu escrever 2 terços mais v é igual a 3. Como é que eu faço a seguir? A seguir, eu tenho que pensar, ok, eu quero ter o mesmo denominador para poder eliminar os denominadores. Então o que é que eu faço? Aqui é 2 terços, aqui é v sobre 1, aqui é 3 sobre 1. Então aqui, se é 3, vou multiplicar aqui por 1, aqui por 3 e aqui por 3. Isto fica como 2 terços mais 3v sobre 3, porque tenho de multiplicar 3 vezes v dá 3v, 3 vezes 1 dá 3. E vai ser igual a quê? 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3. Portanto, como tenho os denominadores todos iguais, não é? Eu posso concluir que 2 mais 3v é igual a 9. Se eu agora
passar o 2 para o lado de lá, tenho de trocar o sinal. Então fica 3b igual a 9 menos 2. 9 menos 2 quanto é? É 7. Se 9 menos 2 é 7 e tenho aqui 3b deste lado, eu tenho que dividir ambos os membros por este valor que está aqui, que é 3. Então divido aqui por 3 e divido aqui por 3. Ora, 3 sobre 3 dá 1, dá b. E aqui fica b igual a 7 terços. E a equação da minha reta seria o quê? Y igual a 2 terços de x mais 7 terços. Mas se eu não quisesse escolher o ponto A e quisesse escolher o ponto B, fazia então a mesma coisa, substituindo o B. Ora, o B não é mais nem menos do que quê? O B é 4, 5. Abscissa 4, que é o x, e ordenada 5, que é o y. Então como é que ficava? Ficava, se a equação era y igual a 2 terços de x mais b, ficava 5 é igual a 2 terços de x, portanto 2 terços de x é vezes x, mais b. Ou seja, ficava 5 igual, 4 vezes 2, 8, aqui é como se fosse 1, então ficava 8, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 1, 3, mais b. Mas agora podia não trocar já, podia simplesmente achar o mesmo denominador para todos. Então como é que ficava? Aqui multiplicava por 3, que é o mínimo múltiplo comum, aqui por 1 e aqui por 3. E então como é que ficava? 5 vezes 3, 15. 3 vezes 1, 3. Igual a quê? 8 vezes 1, 8. 3 vezes 1, 3. E aqui, 3 vezes b, 3b. 3 vezes 1, 3. Como tenho todos os denominadores iguais, posso tirá-los, ok? Então ficava 15 igual a 8 mais 3b. Ora, se isto é igual àquilo, aquilo é igual a isto. Então posso escrever ou 8 mais 3b igual a 15. Passando o 8 para o lado de lá, tenho que trocar o sinal. Então fica 3b igual a 15 menos 8. Ora, 15 menos 8 quanto é? É 7. E deste lado tenho 3b. Como já vimos anteriormente, se eu quero ficar só com b, tenho de dividir ali. E então divido aqui por o 3 e ali por o mesmo 3, que é para aqui dar b igual a 1, b, 3 sobre 3 dá b, e aqui fica 7 sobre 3. E vamos ter o mesmo valor aqui do valor, que é o sítio onde a reta corta o eixo do x. Compreendido? Vamos ver.